Oi, turminha do terceiro ano matutino e vespertino, tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula é ciências, estão preparados? Hoje eu vou explicar falando para vocês sobre animais ovovíparos. Então, o que seria animais ovovíparos? São animais que desenvolvem dentro de ovos, abrigados, adivinha onde? No organismo dos adultos, geralmente da fêmea, e são chamados de ovovíparos. O embrião, ele se alimenta de reservas existentes no ovo. Quando finaliza seu desenvolvimento, o filhote recém-formado sai da onde? Sai do ovo e do corpo da mãe, já muito parecido com um animal adulto. Então, isso acontece aí com algumas espécies de tubarões, arraias. Também existem algumas espécies de serpentes, lagartos e moluscos que apresentam esse tipo de desenvolvimento. Observe aí, ó, o desenvolvimento aí de quem? Do tubarão aí, a representação do ciclo de vida deles. Olha lá. Então, os ovos ficam dentro do corpo da onde? Da mãe, da fêmea, não é assim? Olha lá. Os embriões saem dos ovos sem mas permanecem dentro do corpo da mãe. Olha lá, depois que chega ao ciclo de formação desse animal, olha lá, ele nasce, olha lá, recém-nascido. Depois ele se torna o quê? Um tubarão jovem, não é assim? Então, por isso que fala a representação do ciclo de vida desse animal. Na página aí 78 vai falar sobre os animais vivíparos. O que seriam os animais vivíparos? Animais que desenvolvem no útero de suas mães, por isso são denominados de vivíparos. O útero é um órgão que abriga e nutre o filhote durante o seu desenvolvimento. Então, nós temos um exemplo aí, o cavalo, o ser humano, são animais o quê? Vivíparos. Então, o tempo que o filhote leva para se desenvolver dentro do útero é denominado de período de gestação e varia em cada espécie de mamífero. Então, a égua é 12 meses, a coelha 1 mês, baleia 10 a 12 meses, elefanta 20 meses, vaca 8 a 9 meses e meio. A gata leva quantos meses? 2 meses. A macaca, 7 meses. A onça, 9 meses e meio. E a mulher leva quantos? 9 meses, quase um ano. Enquanto o filhote está em desenvolvimento dentro do útero, ele alimenta-se através da placenta e do cordão umbilical. Após seu nascimento, a maioria dos filhotes de animais vivíparos se alimentam do leite materno produzido pela mãe. Por isso, são chamados de mamíferos. Olha lá, filhotes mamando em suas mães aí. Observaram a imagem mais abaixo? Agora, na página 79, falando sobre o desenvolvimento do ser humano. Então, desde o primeiro momento no útero da mãe, o ser humano ele começa a se transformar. No início, era uma pequena célula e se desenvolve em um embrião, alojando-se no útero da mãe. Olha lá, o embrião, o útero. Então, no útero, o embrião é alimentado e aquecido por cerca de 9 meses. Então, durante esse período, ele vai se desenvolvimento, passa pela fase conhecida como feto, até se transformar em um bebê. Olha lá. Então, vocês estão vendo aí a imagem a imagem B e a imagem C. Na imagem A é um embrião humano. No B, ele é feto com 3 meses. No C, já é feto com 5 meses. Ok? Na página 80, vem falando sobre quem? Sobre as fases da vida aí. Então, desde o nascimento, o ser humano, ele passa por muitas transformações.
Então, ocorrem mudanças no corpo, na maneira de pensar e de se relacionar com outras pessoas ou com as pessoas. Então, essas mudanças, elas vão caracterizar as fases de vida de uma pessoa, que vai desde a infância até a velhice, olha lá. Então, nós temos na imagem aí um bebê, não é assim? Aí temos aqui a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Então, por isso é chamado de fases da vida. Então, você nasce, você cresce, você vai reproduzir, não é assim? E depois você vai envelhecer. Então, por isso que existe essas imagens aí, ó, bebê, aí depois criança, não é assim? Aí se torna o quê? Um adolescente. Depois do adolescente, você vai para a fase o quê? Adulta e por final a velhice, como está demonstrando para vocês, ok? Mas na página 80 aí, o que é para vocês fazerem? É para vocês encontrarem aí no caça-palavras as palavras que completam a frase. Animal é aquele que desenvolve dentro do útero da mãe. Nós acabamos de falar. Ah, professora, é vivíparo. Muito bem. B. O período D corresponde ao tempo durante o qual o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. Ai, professora, é gestação. Então, é muito fácil e tranquila essa atividade aí na página 81. Ainda continuando falando aí sobre o processo de desenvolvimento, sobre a fase aí do ser humano que você vai tirar de letra aí, ok? Então, não é difícil, é fácil. Eu sei que você vai dar o quê? Vai dar conta. Na página aí 82 é um pouco mais. Olha lá, entreviste 4 pessoas. Então, aqui é para vocês entrevistarem 4 pessoas e em cada fase da vida: infância, adolescência, vida adulta e velhice. Tudo bem? Então é muito fácil e tranquilo. Então você pode estar entrevistando aí os seus avós, os seus pais que está na fase adulta, a vovó ou vovô que está na fase idosa aí na velhice, adolescente, a partir de 13, 14 já é adolescente, e criança, não é assim? De 7, 5 já é criança, ok? Então, vocês poderão estar fazendo aí essa entrevista com alguém que você conheça. Então, compare as respostas que você obteve com as dos seus colegas sobre a orientação do professor e discuta as questões a seguir. Então, só será possível quando retornar às aulas, ok? Mas tem como vocês responderem a questão da letrinha A, B e C. Como as pessoas mudam nas diferentes fases da vida aí, não é assim? Então, cada um tem seus hábitos, sonhos, formas de pensar, então já é uma maneira diferente, não é assim? O que as pessoas idosas podem ensinar aos mais jovens aí? Então, ele tem muita experiência, maturidade aí para exercer o que? Influências nos mais jovens. Então, ele serve como para tirar dúvidas também, professora, sim. Então, eles têm bastante experiência, conselhos para ser dados aos jovens aí. O que o jovem pode ensinar aos idosos? Ter ânimo, entusiasmo para a vida, não é assim? Entre outros. Estar sempre perto deles, ensinando-os aí a utilizar o aparelho celular. Olha aí, tem pessoas idosas que ainda não sabem demonstrar carinho, amor, respeito também, ok? Ó, beijo, tchau, até o próximo vídeo.